estamos iniciando mais um Consumidor em Pauta, uma realização da TVE. Um programa para esclarecer dúvidas e questionamentos que você, telespectador, tem em mais variadas áreas do direito. Se você tiver alguma dúvida ou questionamento, envie um WhatsApp para 51 985 946 773 ou então por e-mail consumidorempauta@tve.com.br. No programa de hoje, Direito do Consumidor é a nossa pauta, estamos recebendo aqui uma referência na área, o Dr. Cláudio Bonato. Seja bem-vindo, Dr. Cláudio. Muito obrigado, Gil. Minha saudação, uma satisfação estar aqui, minha saudação aos telespectadores. São 23 anos, como eu sempre falo, né, de um programa extraordinário dessa nossa TV Pública dos Gaúchos. Sempre uma satisfação estar aqui. Isso mesmo. A primeira questão, a pessoa optou por não se identificar, Dr. Bonato, e ela coloca o seguinte: a minha viagem de férias foi estragada porque a companhia aérea perdeu a minha mala. Só encontraram e me devolveram uma semana depois. Por causa disso, tive que gastar com roupas e outros produtos. Que indenização posso pedir por esse fato? Uma boa pergunta. Agora, que indenização? Isso é uma questão particular de cada um, né? Você diz que teve as suas férias estragadas. Ela, para você, tem um valor, para outra pessoa tem outro valor, né? Você gastou, inclusive. O que você gastou é tranquilo, só juntar ali os comprovantes. Agora, as férias estragadas, isso vai de uma valorização sua, né? Se for até 20 salários mínimos, aí não precisa entrar com a ação nem contratando um advogado, porque pode ser no juizado especial cível, né? Então, até 20 salários mínimos, se você pedir uma indenização por dano moral, que somado aos danos materiais que você teve, não chega a 20 salários mínimos, não precisa contratar advogado. Se for de 20 a 40, ainda pode ser no juizado especial cível, aquele antigo juizado de pequenas causas, mas aí, de 20 a 40, tem que contratar advogado. E se precisar fazer prova pericial, por exemplo, ou qualquer questão que fuja do afirmar e a outra parte negar, pode ser no juizado especial civil. Se não, se tiver que ter dilação probatória, como os juristas falam, aí só na justiça comum. Tá bom, telespectador anônimo? Faça isso. Só uma dúvida aqui em relação a esse tema, que é bem recorrente, bem né, doutor recorrente, Bonato? tem até resolução da ANAC. Se a telespectadora entrar no Pequenas Causas, ela precisa ter documento comprobatório Só do dano? da viagem, Só... né? E deve ter alguma coisa de WhatsApp, gravação que ela fez, ela disse que teve prejuízo, e juntar, não há só prova documental, é necessário, ou até testemunhal, mas não precisa, o juizado não permite que haja perícia, essas coisas, de chamar peritos, aí não, não é de pequenas causas, que é considerado pela lei, sim, de alta complexidade, e aí tem que ir para o juiz togado, porque no juizado de pequenas causas, que num primeiro momento quem faz a instrução é um juiz leigo, que eu até não gosto desse nome, é um juiz não togado, porque ele tem conhecimento de direito, né? Mas a lei chama de juiz leigo, eu sempre brinco muito, eu não gostaria de você chamar, o senhor não é leigo, quer dizer, foi infeliz a lei, eu chamo de juiz não togado. Tá certo. A próxima questão é da senhora Maria Isabel. Ela relata o seguinte: recebo a conta de luz em casa fisicamente. No mês com vencimento em maio, ela não veio. Então, passado alguns dias, tirei uma segunda via e então paguei com atraso. Agora, o mês de junho, veio normalmente, só que com multa, juros e correção monetária. Não achei justo, porque o atraso foi porque não me enviaram. Eu também não acharia justo, Maria Isabel, porque, veja bem, se você cadastrou o seu e-mail para receber a conta, né, antes do vencimento, e você começa a praticar isso mês a mês, você incide naquela situação que nós juristas
denominamos de venire contra factum próprio. Alguém induzindo a outro contratante a se comportar de determinada maneira. Então, você permite que eu pague o meu débito, porque você vai me mandar até um prazo suficiente para que não ocorra o vencimento antes, né? Que não vença a fatura antes do tempo. Então, você me induz a esperar a conta para pagar. E ela esperou. Até o último momento não chegou. Aí chega por atraso. Ela é a responsável pelo atraso. Então, não é justo cobrar por juros, né, de mora pelo atraso que não foi ocasionado por ela. Então, ela está totalmente com a razão. Faça contato com essa empresa. Se você tem esse contrato aí de mandarem, né, a comprovação de mandarem a conta por e-mail, e eles não mandaram, não interessa a razão, você não deveria ter sido cobrado. Se eles não resolverem, reclame na Anatel, porque eles estão descumprindo a lei. Tá certo. E no caso dela, como ela recebe usualmente a conta física, mesmo nesse caso, ela pode recorrer... Não, e tirou segunda via ainda, mas tirou depois do vencimento, né? E não pode cobrar pela segunda via. Tá Isso certo. tem lei expressa. Correto. A próxima questão é do senhor Francisco. Fui a um show e levei minha caneca térmica para comprar uma bebidinha. Não quiseram me vender o produto porque, segundo eles, só seria possível com o copo fornecido por eles. Questionei e me disseram que cada copo tem um custo. Pode uma coisa dessas cobrar pelo copo? Não, porque isso caracteriza uma prática comercial abusiva denominada lá pelo artigo 39, inciso 1, venda casada. Eu quero só a bebida, eu não quero o copo. Então, não pode obrigar isso. Né? Acione o PROCON, Francisco, para multar essa empresa aí. Não pode não, tá? Essa empresa que faz esses shows. Não pode, meu amigo. Puxa vida, para que isso? Coloca o preço do copo no preço do ingresso e dá o copo de graça. Para cativar o consumidor, não fique cobrando tudo, isso afasta o consumidor. Quando é que nós vamos aprender a viver em sociedade? Projeta no preço, que é muito mais simpático. Não é cobrar o preço de entrada e cobrar pelo copo. Eu não quero o copo, eu estou levando a minha caneca térmica. Claro. E eu vou fazer o quê com a minha caneca? Vou atirar em alguém? Quer dizer, olha, não dá para entender o que... Isso é uma atitude totalmente errônea, né? E afasta o público. Tem gente que nem vai mais nesses shows. Tá Não, está totalmente errado. É venda casada, não pode praticar isso. Correto. Próximo questionamento, a pessoa também optou por não se identificar. Ela relata o seguinte: fui deslocada de um quarto em hospital particular para a emergência. O motivo, um enfermeiro olhou meu prontuário onde dizia que eu sou borderline. Ele pode me diagnosticar? Passei a noite na emergência onde o médico de plantão e o enfermeiro só estavam interessados em me dar remédios psiquiátricos. Tinha acabado de fazer cirurgia de grande porte. Era um sábado à noite. O Ministério Público diz que era normal do hospital. Lei 102/16. Enfermeiro faz diagnóstico sem chamar um clínico? Essa questão ela é mais para um médico responder, né? Mas a própria pergunta, na própria pergunta está a resposta. Não foi o enfermeiro que fez o diagnóstico. Você está dizendo aqui, telespectador, que ele olhou o prontuário médico e verificou que você é borderline, você tem um transtorno, né, psíquico. E o borderline, o transtorno de borderline, é daquelas situações, inclusive, em que a pessoa pode atentar contra a sua própria vida. Então, quando tiraram você do quarto e botaram num serviço de urgência, atendimento de urgência, uma UTI, CTI, é para ter médico nas suas circunstâncias, mas bem mais próximo. Para que, se você tivesse uma crise e tentasse suicídio ou até agredir outras pessoas, ali está um médico. Então,
Não foi feito um diagnóstico por enfermeiro pela sua pergunta. O enfermeiro verificou o prontuário médico, que o médico disse que aquele paciente era borderline, tinha transtorno, né, de espectro borderline, e recomendou que fosse para CTI ou UTI, que é o que o telespectador está dizendo. Então, me desculpe os médicos aí se eu entrei em determinadas situações aí, mas eu estou examinando questões jurídicas. E uma outra coisa que me deixa tranquilo na resposta de que o hospital está correto é que ele, telespectador, diz que o Ministério Público diz que está correto, que é o cumprimento da Lei 10.126. Essa lei, Gil, ela é de 2004, que foi aquela que mudou o tratamento psiquiátrico das pessoas nas casas de saúde, nos hospitais, para que dê um tratamento humano ao psiquiatra. Aquela questão de ficar internado, levando choque elétrico, aquelas coisas tudo, essa lei veio proibir isto. Então, é dado um tratamento todo específico, e o Ministério Público é o principal fiscal do exato cumprimento dessa lei, que é para beneficiar as pessoas que têm esses transtornos psiquiátricos. Então, quando ele diz que o Ministério Público diz que o hospital está certo, o Ministério Público diz que está certo, porque ele é o fiscal do cumprimento da lei. O hospital está cumprindo a lei. Obrigado pela pergunta, é excelente, só que eu não sou médico, espero não ter invadido aí. Ainda em relação a essa questão da telespectadora, ela relatou que ela passou por uma cirurgia de grande porte e foi enviado para a emergência, né? Sim. Isso, do ponto de vista, aí teria que ser médico, mas do ponto de vista legal, né, parece também haver algum mas tudo aspecto fica, discutível. o enfermeiro interpretou o prontuário médico para colocar, tirar do quarto e botar lá na CT. Na emergência. Ninguém faz isso. E ela, diante disso, ela tem a recorrer, ela reclama no hospital, para o convênio? Se ela acha que não está correto, reclama ao próprio Ministério Público ou ao CREMER, que é o fiscal do exato cumprimento dos atos médicos, né? Ok. Vamos para um breve intervalo e já voltamos com Consumidor em Pauta. Estamos de volta com Consumidor em Pauta, uma realização da TVE. E lembre-se, se você tiver alguma dúvida ou questionamento, mande um WhatsApp para 51945-946-773 ou então por e-mail consumidorempauta@tve.com.br. Hoje estamos tratando de direito do consumidor com o Dr. Cláudio Bonato. A próxima questão, o telespectador optou também por não se identificar e traz o seguinte questionamento, que também é muito corriqueiro, né? O que eu, consumidor, posso fazer se encontrar um produto vencido no mercado? Essa é uma questão realmente recorrente e muito preocupante. O artigo 18, parágrafo 6º, inciso 1 do Código de Defesa do Consumidor, elenca como um produto impróprio ao consumo os produtos com prazos de validade vencidos. E as cortes superiores, o Superior Tribunal de Justiça já disse que essa questão ela é objetiva, não tem que mandar para ver se está estragado. Não, prazo vencido é produto, né, daqueles que dizem impróprio ao consumo. E a Lei 8.137, de 1990, no artigo 7º, inciso 9º, diz que é crime contra as relações de consumo, prevendo pena de 2 anos a 5 anos de detenção para quem expor à venda, ter em depósito ou vender produto impróprio ao consumo. Pega esse 18, parágrafo 6º, 1 do Código de Defesa do Consumidor e preenche a lei penal em branco lá, produto impróprio ao consumo, o que é? Tem que estar definido na lei, está aqui no Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, é um crime. E quando nós, cidadãos, nos deparamos com um crime, o que nós devemos fazer como dever social?
chamar a polícia. E esse dono de supermercado ou o gerente, né, conforme a situação, vai poder se incomodar aí. Eu, quando acontece isso comigo, sabe que eu sou procurador de justiça, né? E eu tenho vitalicidade no cargo, então eu não deixei de ser procurador. Uma questão até de simpatia, eu vou lá no gerente que só tu me tira aquele produto lá da prateleira, porque se eu chegar aqui de novo e encontrar, eu vou lhe prender em flagrante. Porque é crime. Qualquer do povo pode, a autoridade deve, está lá no Código de Processo Penal, prender quem se encontra flagrante delito. Chama a polícia, manda recolher. Mas isso não é, porque eu não acredito que seja má-fé, Gil. Né? Mas tem o crime culposo, esse tipo penal. Ou seja, houve negligência em examinar a prateleira do supermercado para ver se os produtos não estão vencendo na prateleira, ou pior, na geladeira, no freezer. Sim. Então, tem que verificar isso, mas isso só no inquérito policial é que vai ser constatado se houve dolo ou se houve culpa em stricto sensu, né? Então, vejam. E aí, doutor Bonato, por exemplo, tá, o consumidor foi lá, comprou, pagou, chegou em casa e viu que o produto está vencido. Ele pode voltar lá e pedir a troca e, ao mesmo tempo, acionar a polícia? Óbvio, uma coisa não afasta a outra, as responsabilidades são nas três esferas. Administrativo, o PROCON pode multar. A polícia instaura inquérito policial penal. E o consumidor perde uma indenização de responsabilidade civil e não tem nada a ver, as três responsabilidades existem no ordenamento jurídico, responsabilidade civil, responsabilidade administrativa e responsabilidade penal. Uma é estanque à outra, eu posso ser processado pelas três. Pelas três, tá certo. O próximo questionamento do senhor Gustavo, ele pergunta, doutor Bonato, é legal determinados sites colocarem ofertas de produtos com preço sob consulta? Tenho encontrado muito isso quando faço pesquisas de preços. Beleza, eu te pergunto também, Gustavo. Não, se o telespectador olhar os artigos 30 e 31 do Código de Defesa do Consumidor, verificarão que no caso da oferta que o Gustavo fala aqui, o principal item é o preço. E é obrigatório, é o princípio da oferta. Tem que colocar o preço. Então, esses sites estão errados. Denuncie no Ministério Público esses sites, Gustavo, que o Ministério Público vai instaurar um procedimento lá, a Promotoria do Consumidor, lá na Santana, vai obrigar esses sites a colocar o preço. Tá certo. A senhora Tereza questiona, tem uma dúvida. Em um contrato de prestação de serviços, preciso especificar tudo? Por exemplo, deixar claro no contrato que, caso o serviço não tenha ficado bom, será responsabilidade do contratado refazer o que não está direito? Que cuidados devo ter na hora de fazer um contrato desse tipo? É uma boa pergunta também, Tereza. Agora, esse tipo de contrato é chamado, né, invariavelmente, contrato de adesão. Quem faz o contrato, que tem que colocar suas garantias no contrato, é o fornecedor, não é o consumidor. Não é você que vai fazer um contrato, né, para comprar algo. Não, é o vendedor que tem que fazer esse contrato. Agora, é uma bela de uma pergunta, mas não há preocupações. Por quê? Porque se o contrato não explicitar, porque o contrato é lei entre as partes. Mas o contrato de adesão que causar dubiedades, é óbvio que essa dubiedade não pode favorecer quem causou a dubiedade, a dupla interpretação. Vai favorecer aquele que adere, por isso contrato de adesão. Eu venho a aderir a um contrato que não fui eu que estabeleci as cláusulas. Então, qualquer dúvida na interpretação tem que me favorecer, que não fui eu que causei a dúvida. Mas o Código de Defesa do Consumidor, no artigo 54, seus parágrafos, ele é claríssimo no sentido de como deve ser feito um contrato de adesão. E quando, então, tiver qualquer lacuna, aplica-se a lei, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor. E se o produto estragar, quem tem que recuperar é o fornecedor, o vendedor aí, no seu caso. Bela pergunta, mas não se preocupe que o Código
de Defesa do Consumidor ele preenche essas lacunas contratuais, sem dúvida nenhuma, com a sua principiologia. Tá vendo? É isso aí, meu amigo. Tá certo. Vamos para a próxima questão do senhor Emerson. Estou com dúvidas sobre a questão garantia. O que diz a lei sobre garantia de imóveis? Eu vou falar rapidamente, Gil, da garantia legal em si. Para os bens não duráveis, a garantia pelo Código de Defesa do Consumidor, combinando o artigo 24 com o 26.1, é de 30 dias. Garantia legal, a garantia da lei do Código de Defesa do Consumidor. O agente econômico pode dar garantia contratual, que é complementar à legal. A garantia para produtos duráveis pelo Código de Defesa do Consumidor, ou seja, a garantia legal, combinando 24 com 26.2, inciso 2, é de 90 dias. Agora, lá no artigo 7º, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, o próprio Código diz que preenchem as suas lacunas, porventura existentes, outras leis do ordenamento jurídico brasileiro, como, por exemplo, o Código Civil. E na questão de bens imóveis, o Código Civil diz que garantia para fundações, para a segurança do imóvel, ela é de 5 anos. Então, se aplica essa garantia do Código Civil na relação de consumo. 5 anos. 5 anos. Excelente. A próxima questão do senhor Ademar tem total relação com o seu uso, né, do débito em conta, enfim, desse tipo de modalidade que todos, de maneira mais significativa, acabam utilizando, né? Ele pergunta o seguinte: todas as minhas contas são debitadas diretamente na minha conta do banco. Agora eu quero mesmo pagar, ele mesmo quer pagar os boletos, tá? Para ter um controle melhor das minhas dívidas. Como devo proceder para não ter problemas futuros, especialmente no que diz respeito à continuação do débito em conta? Boa pergunta também, Ademar. Bom, nós temos os aplicativos dessas instituições financeiras, eu trabalho com duas. E no meu aplicativo eu cadastro e descadastro os débitos em conta quando eu quero. Entro lá, né, agendar, agendo, e desagendar. Tiro fora. Então, o que está em débito em conta eu não quero mais. Agora, se você não conseguir fazer isso, fale com o gerente da sua conta e diz: olha, eu não quero mais débito em conta porque eu vou pagar eu mesmo os boletos, que eu quero ter um controle facílimo. E se não fizer, o gerente troca de instituição financeira, porque eles têm que fazer pelo melhor, né, ao correntista, no caso consumidor, tá, Ademar? Faça isso, meu amigo. Ou faça você mesmo pelo aplicativo do banco ou da financeira, ou vá lá falar com o gerente, ou ligue para o gerente da sua conta ou o gerente da instituição, dizendo que você não quer mais débito em conta. Correto, perfeito, doutor Bonato. A próxima questão da senhora Cristina. Está correta a indicação da promoção de um produto, mas quando vai pagar no caixa, só é válida quando o consumidor levar 3 ou mais produtos? Num primeiro momento isso aí causou uma determinada perplexidade. Sabe que para mim nunca foi causou perplexidade. Por quê? Ora, ele coloca lá o preço de um, por exemplo, R$10. Agora, se eu comprar 2, eu pago R$18, então 9 cada um. Qual é o prejuízo para alguém? Isso aí é venda casada? Não. Ele está dizendo que a unidade é R$10, mas ele dá desconto para quem levar 2. Então, deu 10% de desconto, pode dar desconto, não pode aumentar o preço. Então, está tranquilo, pode fazer isso, sim. Essas promoções. Leve 13 e pague 2, etc. Mas eu vou lhe dar um relato até que me passaram no final de semana, um consumidor amigo, tá? Ele foi ao supermercado e, por exemplo, no caso, era uma bebida alcoólica, tá? Sem álcool, tá? Certo. Que no balcão refrigerado estava com o preço normal, X reais. Só que lá, onde está exposto fora da geladeira, tem um aviso
né, na compra de 2, pague tanto. Então, só para o senhor ter uma ideia, a diferença era de R$ 7,00. Aí está errado. Porque Aí deveria estar lá no... Lá, teria que estar exposto lá. Né? E aí vai se aplicar a lei 10.204, né, que diz que no confronto de preço lá na prateleira e no caixa vale o menor. Aí vai dar uma outra questão, né? Porque quando se faz esse tipo de oferta, tem que estar lá no produto. E por isso que eles colocam lá, até no corredor do supermercado, tiram da prateleira quando faz esse tipo de oferta. Leve 13 e pague tanto, né? Leve 2 e pague pelo preço menor do que a unidade que está lá na prateleira. Nesse caso que você narra, está errado, porque lá no freezer não estava escrito. E ele foi pego de surpresa. E pego de surpresa no caixa causa o quê? Constrangimento ao consumidor, e isso não pode. Correto. Tá? É isso aí, meu amigo. Muito obrigado, Dr. Cláudio Bonato, pelas suas contribuições e esclarecimentos sempre muito precisos. Encerramos aqui o Consumidor em Pauta e aguardamos você na próxima edição. Até lá!